Vamos lá, ilustres. Continuando, olha. Item 12. A escrituração contábil e a emissão de relatórios, peças, análises, demonstrativos e demonstrações contábeis são de atribuição e de responsabilidade exclusivas do profissional da contabilidade legalmente habilitado. Tem que passar no exame de suficiência. Presta atenção, tá? 13. As demonstrações contábeis devem ser transcritas no livro diário, completando-se com as assinaturas do titular ou de representante legal da entidade. Sempre, tem alguém em nome da empresa e também o profissional da contabilidade. Ok? Legalmente habilitado, claro. 14. No livro diário, veja que lá no diário nós vamos ter as demonstrações contábeis. Na prática, no final, você pede o diário, no final aparecem as demonstrações, balanço, DRE, fluxo de caixa, por aí vai, tá? Beleza? Assim, na contabilidade, a gente trabalha muito mesmo com razão, porque a gente já vai analisando a movimentação de cada conta isoladamente. É bem melhor, mas, claro que o diário é importante ali, tá? Joia? Vamos aqui, No livro diário, devem ser lançadas em ordem cronológica, com individualização, clareza e referência ao documento probante, todas as operações ocorridas, todas as boas, as ruins, alterou o patrimônio, registra no diário. E vai também para razão, tá? E quaisquer outros fatos que provoquem variações patrimoniais. Joia? Quando o livro diário e o livro razão forem gerados por processo que utilize fichas ou folhas soltas, deve ser adotado o registro, balancetes diários e balanços. Aí tem coisinha que vai ser mais assim, por exemplo, do dia a dia de instituições financeiras, tá? Tem coisa que é mais só para memorizar mesmo. No caso da entidade adotar processo eletrônico, tá? Que é o que na prática a gente tem, que é o computadorizado, informatizado. Ou mecanizado, ele ainda faz referência aqui o processo mecanizado, que é a maquinazinha, o avanço da máquina de datilografia, tá? Para a sua escrituração contábil, os formulários de folhas soltas devem ser numerados mecânica ou tipograficamente, né, com caneta ou lapiseira não, e encadernados em forma de livro. Porque se você está fazendo o processo eletrônico, por exemplo, não vai mandar imprimir e sair o livro pronto, né? Claro, nem o processo mecanizado. Não, eu vou ter folhas soltas que eu vou numerar mecânico ou tipograficamente, tá? E encadernar. Isso tudo para ter o livro, se for o caso, né, em forma não digital. Beleza, ilustres? Vamos aqui, Em caso de escrituração contábil em forma digital, óbvio, não há necessidade de impressão e encadernação em forma de livro. Porém, o arquivo magnético autenticado pelo registro público competente deve ser mantido pela entidade. Ok? Beleza? Então, vai mandar para o SPED, mas vai manter um, tá? Também a entidade vai manter um com ela lá, né? E, tem que passar pela autenticação, beleza? Pelo registro público competente. Só pensar aí na junta comercial, tá? Os registros auxiliares, quando adotados, devem obedecer aos preceitos gerais da escrituração contábil. Se tiver algum registro auxiliar, siga também aos preceitos estipulados aqui nessa dita escrituração, tá? Estipulados aqui nessa resolução que aborda o que é preciso para a escrituração. Entendi, professor? Que beleza.
A entidade é responsável pelo registro público de livros contábeis em órgão competente e por averbações exigidas pela legislação de recuperação judicial, sendo atribuição do profissional de contabilidade a comunicação formal dessas exigências à entidade. Tá? Olha, aqui está ensinando o cara a trabalhar, né? Ó. A entidade é responsável pelo registro dos livros no órgão competente. É responsável, claro, pelas averbações que forem exigidas pela legislação de recuperação judicial. É só lembrar da falência, concordata, tá? Sendo o cara da contabilidade, responsável pela contabilidade, tem que comunicar formalmente. Olha, é preciso fazer tal coisa, é preciso fazer tal averbação, até para se resguardar, se proteger. Tá bom? Vamos aqui, ó. Escrituração contábil de filial. Olha, a entidade que tiver unidade operacional ou de negócios, quer como filial, agência, sucursal ou assemelhada, é só pensar em filial, tá? Pronto, desenrola. E que optar por sistema de escrituração descentralizado, vou falar sobre isso, deve ter registros contábeis que permitam a identificação das transações de cada uma dessas unidades. Foi o caso da empresa que eu trabalhei. Tinha ali mais de 30 filiais. Tinha a matriz e tinha mais de 30 filiais. Então, é claro que é uma mesma empresa. A questão de filiais é algo gerencial. Eu quero ter um aqui nesse bairro, ou nessa cidade, naquela outra. Mas é uma mesma entidade, uma mesma empresa. Quem está nessa situação pode efetuar a escrituração centralizada. Por exemplo, eu tenho aqui 34 unidades vendendo. Eu posso concentrar tudo isso em receita de vendas da empresa. Pronto, está aqui, concentrou tudo. Ou posso ter receita de vendas para cada uma das 34 unidades, filiais, para fins gerencial. Então, a opção pela descentralização é da empresa. Ok? Se optar, tá? Ela vai fazer organizadinho, de modo a ter, ainda no exemplo da receita, o valor da receita por cada unidade. Ok, ilustres, ó, vamos aqui, ó. A escrituração de todas as unidades deve integrar um único sistema contábil. Eu posso até separar a escrituração por unidade, né? Ó, as 34 lá do meu exemplo. Mas tudo isso faz parte da contabilidade da empresa tal. Ok? Joia? A opção por escrituração descentralizada fica a critério da entidade. Ela escolhe. Na prática, as empresas fazem, tá? Para fins gerenciais, melhor. Na escrituração descentralizada, deve ser observado o mesmo grau de detalhamento dos registros contábeis da matriz. Como é que é isso? Se, por exemplo, lá na matriz eu tenho fornecedores no Brasil e fornecedores no exterior. Como tem que ser, tá? Eu não posso lá na escrituração das filiais, fornecedores, pronto, só, sem detalhar no Brasil e no exterior. Não, tem que seguir o mesmo grau de detalhamento. Presta atenção, tem que fazer direito. As contas recíprocas, tá? A galera que já estudou consolidação das demonstrações, entende direitinho. As contas recíprocas relativas às transações entre matriz e unidades, bem como entre estas, devem ser eliminadas quando da elaboração das demonstrações contábeis da entidade. Pessoal, olha como é óbvio. Às vezes, pessoal, fica aqui, ó, acontecem eventos aqui que fica uma filial devendo para outra. Aí uma filial tendo que pagar para uma outra. São as chamadas contas recíprocas. Por exemplo, ó, filial 1 tem a pagar para filial 2.
Então, a filial 2 tem a receber da filial 1. Meu filho, sou eu devendo para mim mesmo. Na hora do balanço, na hora da verdade, eu elimino isso internamente, gerencialmente, né? O gerente da unidade 1 sabe que tem que pagar para a unidade 2. Tá? O da unidade 2 sabe que tem a receber da unidade 1. Mas na hora do balanço patrimonial, passando a régua, no final das contas, eu tenho a pagar a mim mesmo, né? Eu tenho a receber de mim mesmo? Não, isso não interessa, eu elimino. Por favor, desenrola, tá? Olha aqui. As despesas e as receitas que não possam ser atribuídas às unidades devem ser registradas na matriz e distribuídas para as unidades de acordo com critérios da administração da entidade. Beleza? Aí, ó, tem coisas, ó, a receita de cada unidade é bem facinho de identificar. A despesa com energia elétrica de cada unidade é bem facinho de identificar. Mas há itens, há despesas, ou mesmo receitas que às vezes não estão vinculadas diretamente a cada unidade. Tá bom? O salário do gerente financeiro. Ele trabalha e tem a ver com todas as unidades. Então faço o quê? Ó? Registro na matriz e faço uma alocação, uma distribuição para as demais unidades, utilizando algum critério. Algum critério eu vou definir. Tá certo? A participação, o percentual na participação das vendas de cada unidade em relação ao total é um critério, por exemplo. Aí eu vou poder definir o critério que eu entender mais razoável. Ok? Então, olha aqui, ó. Mas o mais importante aqui, pessoal, é atentar para o texto da resolução. Tá? Aí vamos lá. Documentação contábil, o negócio é bem detalhado. Ensina o profissional que ele tem que lembrar sobre as averbações, tá? Sobre o registro dos livros, ó. Como se organizar em relação à documentação, olha aí que legal. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam lançamentos. Ou seja, ó, os fatos originam lançamentos. Aí já teve questão de prova dizendo o seguinte, ó, os lançamentos originam fatos. Já pensou se um lançamento originasse um fato? O poder de debitar e creditar, né? Eu vou debitar e creditar que eu vou receber hoje uma doação de 1 milhão. Então fiz um lançamento e vai, pronto, surgiu o fato, vou receber a doação de 1 milhão. Olha que maravilha. Não. Os fatos, o que ocorre é que originam, né? Os fatos originam os lançamentos. Ocorreu? Aí eu vou lançar, por favor. Já fizeram questão sobre isso? Foi, professor? Foi. Tá? Cuidado com cada palavrinha, joguinho de palavra aqui. Joia? Beleza? Olha aí. Documentação contábil é aquela que comprova os fatos que originam lançamentos na escrituração, tá? Da entidade. E compreende todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças de origem interna ou externa que apoiam ou componham a escrituração. Olha aí. A documentação contábil é hábil quando revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos usos e costumes. Ninguém vai comprovar, ó, eu tenho um imóvel. Ai, que legal. Cadê a documentação? Tá aqui. Um guardanapo. Rabisquei aqui. Um papel de embrulhar pão. Sujo de manteiga ainda mais. Não. Então, tem que ser uma documentação com as características essenciais
definidas pela legislação, técnica contábil ou mesmo usos e costumes. Ou seja, não é bodega não é um negócio avacalhado não. Por favor, tá? Uso, ó, e viva a modernidade. O pessoal tá querendo mesmo salvar o planeta. Que bom, né, ó? Vamos diminuir aí a derrubada das árvores. Tá, ó. Olha aqui. Os documentos em papel podem ser digitalizados e armazenados em meio magnético. Olha que legal. Desde que assinados pelo responsável pela entidade e pelo profissional da contabilidade regularmente habilitado, devendo ser submetidos ao registro público competente. Ok? Então, digitaliza, tá? Ó. Como o negócio é legal, ó. Digitaliza. Aí, assina. Tá? Quem? Alguém pela entidade, alguém pela contabilidade. E registra no registro público competente. Ok? Beleza? Aí fica, ó. Tá lá. Arquivado, bonitinho. 2 pessoas lá, ó. Já estão lá, ó. Tá aqui, ó. Esse documento mesmo. Tá? Ó, representa a realidade. Não é forjado, não. Não é falsificado, não. Daí a assinatura deles. Há um registro no órgão competente. Então é um negócio bem sério. Porque as pessoas que lidam com isso no primeiro momento, às vezes externam assim, ó. Como um arquivo eletrônico vai confiar? Dá para manipular. Tem assinatura. Tem o registro em órgão competente, tá? Tudo dá em papel, dá para manipular também. Ok? Bora confiar na modernidade. Beleza, ilustres? Olha aqui. Contas de compensação. O que é isso? Há um chamado sistema de compensação. A gente trabalha aqui na contabilidade com os fatos contábeis, fatos administrativos, né? Que são os fatos que alteram o patrimônio da entidade. Mas a gente pode ter também atos, ter que lidar com atos contábeis, que são o quê? Ocorrências que não alteram o patrimônio da empresa naquele momento, mas podem vir a alterar no futuro. Então, a contabilidade, a gente vai ver aqui, quer que a empresa fique atenta, saiba o que está acontecendo. De algum modo, registre isso. Via de regra, isso é registrado nos sistemas de compensação, no sistema de compensação, através das chamadas contas de compensação. Mas não é obrigatório isso. Se não quiser registrar no sistema de compensação, através das contas de compensação, registre de algum modo. Mas tenha controle, tenha ciência de eventos que não alteram o patrimônio agora, mas podem vir a alterar depois. Esse sistema de compensação, ele segue bem a contabilidade, o rito da contabilidade. Aí eu vou ter contas de compensação do ativo, do passivo, tá certo? Beleza? Vamos aqui, ó. Contas de compensação. Falou em contas de compensação, lembre da fiança, por exemplo. Quando eu sou fiador de alguém, isso não alterou meu patrimônio, mas pode vir a alterar depois. É um ato contábil, não é um fato contábil. Contas de compensação constituem sistema próprio para controle e registro dos fatos relevantes que resultam em assunção de direitos e obrigações da entidade, tá? Cujos efeitos materializar-se-ão no futuro e que possam se traduzir em modificações no patrimônio da entidade, ó. Tá? Exceto quando de uso mandatório por ato de órgão regulador. Olha ele aí, ó, o chatinho da vez, né, ó, entre aspas, né, ó, que tem que ter mão de ferro mesmo, ó, Bacen, tal, por exemplo, exige o uso de contas de compensação por parte das instituições financeiras, tá? Então, exceto quando de uso mandatório por ato de órgão regulador, a escrituração das contas de compensação não é obrigatória. Ok? Aí a contabilidade é uma figura. Ela diz, não é obrigatória, mas faça. Olha aqui, ó. Nos casos em que não forem utilizadas,
a entidade deve assegurar-se que possui outros mecanismos que permitam acumular as informações que, de outra maneira, estariam controladas nas contas de compensação. Ora mais! Retificação de lançamento contábil. Fechando aqui essa parte da resolução. Retificação de lançamento é o processo técnico de correção de registro realizado com erro na escrituração contábil da entidade e pode ser feito por meio de, a gente já estudou, deu exemplos, inclusive, né, ó, estorno, transferência e complementação. Veja que a resolução nem fala mais na dita ressalva, tá, ó, alguns livros, alguns materiais, né, ó. Aliás, os livros antigos sempre falavam na ressalva. O que é a ressalva, hein? A ressalva era para erro no histórico. A ressalva tinha muito a ver com a escrituração manual. Então, eu comprei um terreno. Aí digo lá, ó. Me atrapalhei, ó. Compra de mercadoria. Opa! Lembra que não é para borrar? Não é para ter rasura? Então, ao invés de pegar uma borracha e sair rasurando, ficar um trabalho feio, né? Aí o profissional fazia a ressalva lá mesmo, ó. Ó, compra de mercadoria, lembra? Tinha comprado um terreno, né? Ó. Digo, terreno. Melhor dizendo, terreno. Pronto, e seguia. Mas não cabe mais. Hoje é só dar um backspacezinho, né? Ou um del. Escrituração eletrônica. Beleza, ilustres? Vamos lá, ó. Nós temos estorno, transferência e complementação, tá? Olha aqui, ó. Em qualquer das formas citadas no item anterior, o histórico do lançamento deve precisar o motivo da retificação, a data e a localização do lançamento de origem. Eu estou, nesse registro, corrigindo o lançamento tal. Lembra que os lançamentos são numerados? Da data tal. Tá? Tem que fazer constar que se trata de uma retificação, tá? Olha, o estorno é a borracha da contabilidade, né? Lembra lá, ó, ilustres. Ó, o estorno consiste em lançamento inverso àquele feito erroneamente, anulando totalmente. No vídeo anterior, eu dei um exemplo de todos esses lançamentos retificativos, tá? Estorno, transferência e complementação. Volte lá. Lançamento de transferência é aquele que promove a regularização de conta indevidamente debitada ou creditada, por meio da transposição do registro para a conta adequada. Beleza? Lançamento de complementação é aquele que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo. Eu tenho a complementação positiva e tem uma complementação negativa. Então, o lançamento de complementação é aquele que vem posteriormente complementar, aumentando ou reduzindo o valor anteriormente registrados. E, ó, os lançamentos realizados fora da época devida devem consignar nos seus históricos as datas efetivas das ocorrências e a razão do registro extemporâneo. Então, se eu estou efetuando o registro de um fato fora da época, eu tenho que dizer, ó, olha, isso se refere à data tal. E dizer por quê que eu só estou registrando agora. Ah, porque eu esqueci? Porque eu só tive acesso à documentação agora? Enfim, beleza? Então, essa é a primeira parte, tá, pessoal? Aqui, onde a gente estudou a resolução que trata sobre a escrituração. Mas, ainda sobre o tema, há mais coisas a estudar. E nós vamos estudar. É lenha. Até já!